Paulo, com isso, está dizendo: eu sou testemunha da ressurreição de Cristo Jesus, que é o ponto importante aqui. Ele faz aqui uma exceção, né? Ele faz aqui uma ressalva. Ele diz: eu sou, verso 9, o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo sempre estava consciente do pecado que ele havia cometido, embora, é claro, ele tivesse certeza do perdão. Mas isso sempre acompanhava Paulo, o fato de que antes de conhecer a Cristo, ele foi o responsável pela morte de vários cristãos, ou diretamente ou indiretamente, como no caso de Estevão. Mas, verso 10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Aqui Paulo está fazendo isso porque ele está se colocando no mesmo nível dos apóstolos de Cristo. Mas ele quer dizer que ele é isso somente pela graça de Deus. E por essa graça ele trabalhou até mais do que os outros. E é verdade, se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, né, quem realmente levou o cristianismo para os limites das províncias imperiais foi o apóstolo Paulo. Trabalhou mais do que todos, mas isso somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Mas, verso 11, seja eu ou sejam eles, os 12, assim pregamos e assim crestes. No fim, Paulo diz, não importa se fui eu, ou se foi Pedro, se foi Tiago, se foi Bartolomeu, se foi Mateus que pregou para vocês, e o que importa é que nós pregamos a ressurreição e vocês creram. E por isso vocês estão salvos. Agora, vejam a consequência, que eu estou na minha terceira parte agora, as consequências de nós não crermos na ressurreição de Cristo. Verso 12, ele introduz o problema. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vocês que não tem ressurreição de mortos? Ele, então, primeiro ele preparou o caminho e agora ele chegou e deu a facada no coração, né? Ele aqui estava preparando o ambiente para dar a repreensão que ele queria dar, dizendo, olha, se vocês creram, se nós pregamos, não importa se fui eu ou se foram os 12 que pregaram para vocês, vocês creram, como é que no meio de vocês tem um grupo que não acredita em ressurreição de mortos? Se é o que a gente prega, se é isso que o cristianismo acredita, como é que dentro de vocês, na igreja, tem um grupo que não crê nisso? E aí ele começa a desenvolver as implicações disso aí. Primeiro, verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se esse pessoal está certo, que mortos não ressuscitam, qual é a principal implicação? Cristo não ressuscitou. Então, é isso que vocês realmente creem? Vocês têm que crer que mortos ressuscitam, ou que mortos irão ressuscitar. Porque se mortos não ressuscitam, se morreu, acabou. Se morreu, nunca mais vai voltar a essa terra. Então, Cristo está debaixo da mesma regra. Se não há ressurreição de mortos, também a ressurreição de Cristo é fake. Ela não existiu. Ela foi ilusão. Então, estão certos os judeus que dizem que os discípulos foram lá de noite, no sábado à noite, removeram a pedra, esconderam o corpo de Cristo e depois inventaram a história da ressurreição. Porque se mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscita. Se Cristo não ressuscitou, nós temos que achar uma explicação para o início do cristianismo. O que é que essas 500 pessoas viram? O que é que eu vi no caminho de Damasco? Tive uma ilusão? E tem gente que diz isso, né? Foi uma explosão psicológica, foi um surto, onde as pessoas, quando querem muito uma coisa, elas acabam vendo aquela coisa num surto psicológico. Então, o pessoal vem com essa explicação. Se vocês não creem que mortos ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo, agora a segunda implicação, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A nossa pregação é em vão.
Por quê? Porque nós estamos dizendo, arrependam-se, creiam em Jesus, porque ele morreu pelos pecados e ele ressuscitou para provar que a morte dele foi aceita por Deus como pagamento pelos pecados. Agora, se Cristo não ressuscitou, essa pregação é em vão, porque o pregador está prometendo uma coisa que não existe. Ele está falando de vida eterna quando não tem vida eterna, uma vez que, para isso, Cristo teria que ter ressuscitado. E, portanto, a fé de vocês é em vão. Vocês estão crendo numa mentira, porque o que salva não é a fé, não é a sinceridade, não é a boa intenção, mas aquilo em que você acredita. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é em vão e a fé de vocês também é em vão. Terceira consequência, verso 15. Nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Paulo falando aqui. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. Essa tradução aqui, ela fica meio difícil, né? Somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus. Aqui não é, o certo é before God, não é against God, but before God. Nós asseveramos diante de Deus, não é contra Deus, não é? Nós asseveramos diante de Deus que Cristo realmente ressuscitou dos mortos. Se é certo que mortos, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. O que é que Paulo está dizendo aqui? Nós somos falsas testemunhas. Porque eu estou dizendo que eu vi Cristo ressurreto, Pedro está dizendo que viu Cristo ressurreto, Tiago está dizendo que viu, 500 irmãos, maioria vive, estão dizendo que Cristo ressuscitou, as escrituras hebraicas dizem que ele haveria de ressuscitar. Então, tudo isso é mentira. O cristianismo é uma grande farsa se Cristo, de fato, não ressuscitou dos mortos e vocês estão aqui perdendo o tempo de vocês. Antes disso aí, pode pegar o dinheiro da contribuição de volta. Porque é em vão. Totalmente em vão. Totalmente em vão. O cristianismo, como eu disse no início, é a única religião que depende de fatos históricos. Depende de fatos acontecidos e não apenas das ideias e dos ensinamentos do seu fundador, como é o budismo. Não importa se Buda está vivo, se está morto, não vai fazer diferença. O budismo é baseado nos ensinamentos de Buda. Não importa a situação dele. Cristianismo, não. O cristianismo se ergue ou cai em cima da ressurreição de Cristo, se ele ressuscitou ou não. Por isso, os apóstolos são considerados falsas testemunhas, porque eles foram os primeiros a vir com essa explicação para o túmulo vazio. Quando as mulheres chegaram lá e o túmulo estava vazio, quando espalhou-se a história que o túmulo estava vazio, a resposta dos apóstolos foi: porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. Os judeus disseram: não, vocês enganaram e esconderam o corpo. Agora, imagine, né? Não sei vocês, mas eu não morreria por uma mentira. Se eu tivesse escondido o corpo de Jesus e começado a história de que ele ressuscitou dos mortos, por isso que a sepultura está vazia, e eu fosse levado diante de um esquadrão da morte, né, armado, pronto para me matar, se eu continuasse afirmando isso, eu negaria na hora, eu diria: não, a gente inventou isso aí, realmente a gente inventou. Mas todos os primeiros cristãos morreram por isso. Eles preferiram morrer a desfazer aquilo que eles vinham dizendo, que Cristo estava vivo. Todos eles foram martirizados, muitos foram martirizados, exatamente porque eles não arredaram pé daquilo que era a convicção mais profunda da alma deles, que Cristo, de fato, tinha ressuscitado dos mortos. Se ele não ressuscitou, falsas testemunhas. Aqui, verso 17, a quarta consequência. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vocês são todos pecadores, como eu sou também. Nós pecamos, pensamentos, palavras e atos. Pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus está expressa nos 10 mandamentos.
resumidamente, não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia de descanso, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, não roubar e não cobiçar nada absolutamente das outras pessoas. Nenhum de vocês guarda isso perfeitamente. Eu não guardo, vocês não guardam. Vocês quebram a lei de Deus, como eu quebro também. Vocês são culpados diante de Deus, como eu sou também. Vocês de Deus só merecem a ira e o castigo, como eu também. Por isso, nunca peça a Deus para Deus lhe dar o que é direito seu, porque senão você vai descer para o inferno de cabeça para baixo. Hoje, é só o que você merece de Deus, é a ira dele e o castigo dele.